enquanto o campo continua, por exemplo, existindo na agricultura extensiva, esse é o segmento de ponta da nossa economia que reproduz há quase 500 anos o mesmo modelo de agricultura, é a agricultura extensiva. Portanto, se nós modernizamos, o discurso da modernização conservadora é um discurso muito forte, se nós modernizamos a agricultura, se nós produzimos mais e mais, se nós nos afirmamos como celeiro do mundo, e isso um dia é um discurso perversamente pejorativo, hoje já não é, tá certo? Já não é da mesma forma. Se nós nos afirmamos assim, nós nesse segmento não conseguimos mexer nas bases fundamentais daquilo que é o capitalismo brasileiro, que é um modelo pautado pela lógica da desigualdade, pautado inevitavelmente por uma lógica de uma sociedade perversa e injusta, e não poderia ser diferente do capitalismo. Agora, tais especificidades do capitalismo brasileiro não são tão especificidades assim, se a gente considerar que este é o modelo que predominou na América Latina e que continua vigorando na América Latina. Apesar da gente ter que compreender que na América Latina e no Brasil participa disso de forma bastante tímida, mas que na América Latina vem havendo um discurso e uma luta política contrária a esse modelo, mais do que no resto do mundo neste momento. Tá? E a gente precisa perceber isso, porque isso é um dado positivo, tá? Apesar dos limites que isso tem. Mas o fato é que a gente vai dizer, esse modelo de capitalismo que a gente produz, que a gente tem, é um modelo que se insere internacionalmente ainda de forma periférica. E ainda que não fosse de forma periférica, não bastaria não ser de forma periférica, precisaria ter uma perspectiva que não é possível ter no capitalismo. E aí o abandono do discurso do Fome Zero é o abandono também de qualquer compreensão política de governo que nos permita pensar uma sociedade dentro do modelo capitalista com outra perspectiva. E não é um limite de governo, entenda? É um limite de governo, mas não é um limite de governo, é um limite do sistema. E qual é o limite do governo? O governo se dispõe a gerir o sistema. Numa realidade que o sistema assumiu, desde a ocupação portuguesa e desde o processo de colonização, uma feição ainda mais perversa do que o que a gente vê em alguns lugares do mundo. E esta feição ainda mais perversa, eu costumo dizer assim, assume no caso alagoano uma configuração muito curiosa. Eu não sei se alguém aqui fica bem em foto 3x4. É você, amigo? Você fica horrível, né? Você fica bem na foto 3x4? Quem fica bem aqui na 3x4? Gosto. Traz aí que eu quero ver. 3x4 é uma desgraça. Vai trazer, né? Olha, eu vou olhar para você, olhar para a foto, eu sou sincero. Tá? O que acontece? O Brasil, a Alagoas, é do Brasil a nossa 3x4. A nossa 3x4. A 3x4 brasileira é a foto de Alagoas. Tá? E aqui a gente tem uma feição do capitalismo nacional muito curiosa, e a gente precisa entender isso. Porque aqui a gente nasce marcado pelo latifúndio e pela monocultura. E aqui a gente não conseguiu superar o latifúndio e a monocultura como discurso hegemônico. Você tem uma Agreste no sertão, só para vocês terem uma ideia de como isso é grave, você tem uma Agreste no sertão, uma configuração que não é a configuração do latifúndio. Você tem uma Agreste no sertão, uma configuração hegemônica que não é a configuração da monocultura. Mas tudo que a gente diz e tudo que a gente fala de Alagoas é como se Alagoas fosse toda monocultura e latifúndio. E mais, a gente faz um discurso de que a cana dá conta de tudo. Quer entender Alagoas? Estuda a monocultura da cana e estuda o latifúndio. Deu conta. É outro discurso que precisa ser atualizado. Até porque a cana representa hoje só 21% do PIB alagoano. Só 21% do PIB. Mas o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma capacidade de caracterizar o discurso hegemônico e de uma capacidade de formatar um modelo de sociedade que a gente não consegue compreender. Agora que eu reconheci.
Tá? E aí o que acontece? Cadê a moça da foto espiritual? Olha, a habilitação é completamente, viu? A habilitação, ela vai mostrar depois ou na próxima, viu? Porque a habilitação é que deforma mesmo. Todo mundo que tem habilitação sabe que eu estou brincando, viu? Mas tem exceção. Portanto, eu queria dizer a vocês assim, quer entender um pouco esse processo, a gente precisa mergulhar nessa realidade e mergulhar não numa perspectiva de pensar que é possível compreender isso apenas por um modelo internacional. Quando a gente capitalismo tardio, Alagoas e Brasil, parece que esse conceito ele se aplica por inteiro e dá conta da realidade por inteiro. Compreende? Nós precisamos entender o seguinte: o que é que nós estamos chamando, o que é que nós estamos vendo nessa realidade que nos permite identificar. Nós vamos encontrar no agreste do sertão, no litoral, especialmente na zona da mata, relações de trabalho, relações econômicas, muitas vezes, que parecem estar superadas no resto do mundo e parecem não caber dentro da lógica do capitalismo atual. Que esse esforço a gente lidar, e é uma coisa que a gente tem visto com muita frequência. Esses dias eu estava num curso aqui no encontro de história com o Juliana e o Rafael, dois os cursistas, comigo três, não era isso, Rafael, Juliana? Tá? A gente dizendo assim, tá, o desafio que a gente tem de se aproximar mais da realidade de Alagoas. E aí eu tenho que ter esse cuidado para assim, essa aproximação não pode ser simplesmente feita a partir de um conceito que muitas vezes a gente não consegue iluminar a realidade com ele. E é importante que a gente se instrumentalize, e é importante que a gente se arme com conceitos, mas é importante que a gente tenha a compreensão e dizer o seguinte: olha, como esse processo de redução do emprego industrial que a gente vive no mundo, de transferências de empregos para o setor terciário, de precarização do trabalho, de deslocamento da produção industrial para uma produção de terceirização, como esse processo que a gente verifica nos países de capitalismo industrial mais avançado, pode nos ajudar a entender um processo como o nosso de Alagoas. Imagina o que é isso. Nós estamos num estado em que a presença da indústria é uma presença ainda incipiente. E nós estamos num estado, curiosamente, que muitas vezes a indústria, que é aparentemente um fenômeno que articula industrialização e urbanização como fenômenos parecem diretamente afins, nós temos parques industriais rurais. A maior parte daquilo que a gente chama de parque industrial é parque industrial rural. Imagina que é um sistema em que o camarada no caso da usina, é um modelo, e é um modelo capaz de produzir um discurso hegemônico, ainda que ele não tenha sido capaz de passar hoje do 20% do PIB alagoano, mas é um modelo que tem uma característica curiosa. O usineiro é o sujeito que é dono da terra, dono da matéria-prima, dono da indústria. E o capital gerado por este modelo é o capital que se expande e que chega nas redes de postos, nas lojas do shopping, na verdade, nas revendedoras de automóveis, tá? Nas escolas e faculdades. O capital que foi gerado nesta tríade terra, cana, açúcar, indústria do açúcar, é o capital que se espalha e que, inclusive, financia grande parte daquilo que a gente chama de ciência na Universidade Federal de Alagoas. Você vai para os setores de meteorologia e os caras têm tecnologia de ponta. Não tem lata velha lá não. Se você vai para o setor que produz experimentos e mudas de cana-de-açúcar, nós produzimos há mais de 3 décadas experiências de ponta. O mundo olha para cá como sinal de que aqui a gente tem uma referência que é típica de um capitalismo avançado, quando na verdade você olha para as relações sociais e olha para o tecido social alagoano e descobre as presenças e as permanências de modelos e de relações que nós não conseguimos compreender como é possível numa economia e num modelo que sempre esteve ligado ao mercado internacional.